E aí, galera? Que loucura. Só falar aí, galera, que a música começou. Bom, está no ar aí, né? Mais um podcast. Número 29. Não, 29 não, 30. Podcast de número 30 aí começando. Esse domingo meio merda. Esse domingo meio estranho, tá ligado? Domingo meio chuvoso. Não que esteja chovendo mais, a previsão é de chuva, sabe? Isso é bom, cara. Eu adoro chuva, chuva em meio ao verão, à primavera. É muito bom. Se tu sai pouco de casa, tá ligado? Não sai quase nada. Dorme o dia inteiro. E o clima da chuva também, cara. Gosto de ouvir barulho de chuva. Mas tamo aí, né, meu? Então o que a gente tem em pauta aí, né, pra falar? A gente tem a questão aí o jogo do Inter, eu nem vou entrar em detalhes, sabe? Quando tiver essa bagunça ainda na comissão técnica, essa bagunça aí que tá acontecendo, não vale muito a pena. Não vale muito a pena discutir, sabe? Só sei que mesmo perdendo até que jogou bem, né? Só que é aquela questão, né, meu? O VAR, o VAR ainda sempre fudendo com o futebol, tá ligado? Isso vai também com a questão lá do jogo do Borussia, né? Borussia Dortmund. O jogo muito bom ontem que passou na Bundesliga. Borussia Dortmund e o Mönchengladbach. Aí o primeiro gol, aí o gol do Brandt, aí deram impedimento. Aí beleza. Aí o Royce foi lá e fez, né, meu? O Royce, o vice-artilheiro, ao lado do Alcácer. O Royce fez, daí valeu. Aí depois o Hazard marcou. E o juiz... Isso não foi nem um lance de interpretação, foi o VAR que chamou, tá ligado? Aí o juiz teve que ir lá, ele discutiu com o VAR, tá ligado? O jogo rolando, o tempo correndo, e eles ficaram naquela discussãozinha bestas de adolescentes se foi gol ou não foi gol, tá ligado? Ao invés de o cara ouvir o VAR e anular, ele vai lá e fica naquela discussãozinha, porque é isso que me irrita, tá ligado? O que me irrita desse VAR é que o jogo tá rolando, o tempo tá correndo ali, e às vezes um juiz meio meia boca, eles dão 1 minuto, 2 minutos de acréscimo, tá ligado? E não... e fode com o jogo, fode com a equipe às vezes. Os caras ficam 15 minutos ou até mais torrando a paciência por causa dessa merda, tá ligado? Mas é isso, né, meu? Ontem também o jogo do Borussia, meu... O jogo do Borussia ontem muito bom, né? De se assistir, sabe? O campeonato alemão não é ruim não. Não é ruim de assistir não, o campeonato alemão é um jogo com bastante troca de passes, sabe? Os times são mais faltosos, outros não. Mas o Borussia é aquilo, né, meu? Troca de passe do Borussia Dortmund como é que eu digo? É letal, tá ligado? O Royce, o Brandt, o Hazard, o Alcácer também. Mas o Royce é o ídolo, tá ligado? Também eu me identifiquei com o Borussia Dortmund. Parece que é uma coisa assim interessante, mas o Borussia tem uma história também, né? Como é que pode dizer? Uma história bem bonita, assim. Não só no futebol, mas na criação também, né? Dizem que o Borussia foi o clube que combateu o nazismo, combateu o nazismo, né? Não que combateu os dirigentes, os donos do clube lá do Borussia
se negaram a participar do regime. Eles eram contra o regime, aí mataram eles, né? E eles foram seguindo em frente e tudo mais. Eu vou deixar o link na descrição aí do vídeo que fala isso. Eu vou deixar na descrição aí, né, o link do vídeo. Mas é isso, né? De futebol é isso que eu tenho pra falar, né, também. É isso que eu tenho pra falar de futebol, né, mano? E vamos falar um pouquinho do entretenimento, sabe? Eu sei que já faz uns 2 ou 3 dias que o filme do Coringa foi lançado. O filme do Coringa foi lançado e tudo mais. E o pessoal ainda fica com essas coisas. Eu vejo muito canal nerd, cultura pop, falando. Eu já estou de saco cheio dessa gente, desses canais aí, dando spoiler sem ou sem spoiler, falando se Coringa é incel, se Coringa é esquerdista sem Deus, se Coringa é isso. Cara, é só um filme, velho, sabe? Eu falei a minha opinião, eu assisti o filme. Ele falei o básico, ele sabe do que se pode tirar do filme como algo assim que tu possa levar pra vida real, mas não é todo filme, tá ligado? A gente sabe como. A gente sabe como a sociedade num todo, não Brasil nem Estados Unidos, tratam as pessoas que têm problemas mentais como seres descartáveis, não dão tratamento, deixam a solta na sociedade e tudo mais. Sabe? Essa questão aí que me chamou a atenção no filme, quando não tava tendo mais psicólogo lá, o Coringa tava se tratando, aí aí ele não ia mais ele não ia mais consultar com a mulher lá porque o Estado lá tava cortando verba e pá. A mesma coisa assim no Brasil e em outros países do mundo. Como funcionam esses estados, tá ligado? Eles têm um desprezo não só pelas pessoas que têm doenças mentais, mas pelo trabalho dos psicólogos, dos psiquiatras, etc. Só isso que deu pra tirar de mensagem no filme, assim, sabe? Fora a questão também que surge aí umas matérias lixo aí de Vice, de Folha de São Paulo, dizendo que o filme retrata um comportamento incel, tá ligado? Puta que pariu, cara, sabe? Os caras tão quietos lá no canto deles, aí quando de fato acontece uma merda, não é por causa do filme, cara. Mas sim porque alguém tá provocando, tá ligado? Os caras ficam botando muito dedo na ferida. Dedo na ferida. Aí na hora que o ferido reagir. Aí na hora que o ferido reagir não tem desculpa. Não tem desculpa. E. E com base nisso. E com base nisso eu começo a questionar o que tá acontecendo com o entretenimento nos anos pra cá, tá ligado, cara? Não é só esse ano, mas em outras épocas também, quando o Clube da Luta foi lançado lá em 90 e poucos, eu não era nascido, tá? Mas eu assisti já umas 3 vezes o Clube da Luta, ainda não li o livro. Mas eu gosto do Clube da Luta, sabe? Aconteceu também com o Clube da Luta, já também essa choradeira. Teve outros filmes ao longo dos anos aí também. Não só filme, mas o entretenimento de uma maneira geral, tá ligado? Tu tem que. O entretenimento de uma maneira geral tem que ter aquilo que o povo. Se não tiver mensagem política ou ideologia disparando para um lado, então é motivo pra extorvir sei lá, explodir o bagulho, tá ligado? Banalizar, criminalizar. Pelo amor de Deus, cara.
E a questão dessas pessoas assim que sabe, as mesmas como as mesmas que pedem o fim da, que ficam banalizando o entretenimento são as mesmas que criam contas fakes, posta foto com frases do Coringa ou de outro filme, mas não sabe metade do que se passa na história, tá ligado? As pessoas às vezes nunca leu uma história em quadrinho, nunca pesquisou a fundo a história, que nunca pesquisou a fundo a história e ficam romantizando, tá ligado? E é interessante porque uma coisa me chamou a atenção hoje. Eu tava passando aí num canal nerd, né, que falava de cultura pop e tudo mais. Certas razões vão me fazer comprar a HQ do Coringa, cara. Eu vou ter que comprar uma HQ, uma história em quadrinhos do Coringa, e vou começar a ler a fundo as histórias. Hoje uma coisa me chamou muita atenção, cara, a respeito disso. Uma coisa me chamou muito a atenção a respeito do filme do Coringa, né? E uma coisa me chamou a atenção do filme a respeito do filme, não só do filme, mas como eu falei anteriormente, a respeito da franquia Batman num todo. Uma coisa me chamou a atenção, né? Que é a questão da romantização da Arlequina, tá ligado? Que todo. Que toda guriazinha aí de Facebook, de Twitter, esse caramba, posta foto posta foto lá se exibindo, mostrando a bunda, mostrando a xereca, com frase da Arlequina e dizendo, ah, toda Arlequina precisa de seu Coringa e tudo mais, não sei o que. Mas, cara, você sabia que a Arlequina, na história em quadrinho, ela era desprezada pelo Coringa, cara? O Coringa dava um couro nela. Sabia disso? Sabia que nas histórias em quadrinhos aí, não, me corrijam se eu tiver certo aí, os que são fãs de cultura pop e tudo mais. O Coringa maltratava a Arlequina, batia nela e etc e tal, e fazia horrores, tá ligado? Tipo, torturava e pá, torturava ela. Torturava ela e pá, tá ligado? E eu vejo sim essas pessoas que as mesmas que postam que são fã da Arlequina e pá, são as mesmas que ficam reclamando aí no Facebook depois de relacionamento abusivo, de machismo e os caramba, tá ligado? Sendo que a história em quadrinhos, ela apanha pro Coringa, tá ligado? Isso não sei o que eu tô dizendo, é as histórias em quadrinhos aí que dizem a respeito disso, né? Que eu vi. Hoje saiu um vídeo aí de um canal nerd falando a respeito disso. E sabe, por conta disso eu vou comprar uma HQ aí, umas duas HQs do Coringa e, e analisar mais a fundo e explicar pra vocês o que se passa por detrás desse contexto, tá ligado? Isso me chamou muita atenção, cara. É interessante trazer. Por isso que o entretenimento hoje em dia, sabe? É por isso que eu acho interessante que o entretenimento tem que trazer esse lado obscuro, sim, cara. Por conta disso, em razão de tudo que aconteceu, não só com o filme do Coringa, mas com o Rambo, entre outros. Eu acho que em tempos conturbados é onde esses filmes tem que ser lançado mesmo, tá ligado? Filme, série, independente do lado político tem que ser lançado porque é apenas filme, tá ligado, cara? É apenas entretenimento, cara. Sabe? E as pessoas ainda fica tirando do cu umas ideias assim que sabe? Por exemplo, assim, ó, o cara
Estavam dizendo que ia ter atirador em massa na estreia do filme do Coringa e teve? A pergunta é, teve? Não, não teve. Precisou de toda aquela merda? Não, não precisou. Não precisou. Não, não, não precisou, tá ligado? Então tu vê que é só gente aí esquerdista caviar querendo chamar atenção, tá ligado? Sabe? E então era isso aí que eu tinha que falar a respeito do entretenimento. Entretenimento aí. Que lancem mais filmes assim, cara. Que lancem mais filmes assim. Eu não sei como é que não aconteceu o mesmo com o V de Vingança. Eu não sei como é que foi. Como é que não aconteceu mesmo com o V de Vingança, cara. Pra quem não viu o filme V de Vingança, hoje eu vou trazer aí uma análise. Não uma análise, mas. Já que eu já vi o filme umas 5 ou 6 vezes, ou até mais. Já vi esse filme outros anos atrás aí, né? Hoje eu vou trazer aí semana passada, quando eu gravei o podcast lá, eu falei sobre o filme e tudo mais, né? Como uma recomendação. Mas hoje eu vou falar o que eu acho do filme e falar como é o filme um pouco, né? Sem dar muito spoiler. Sem dar muito spoiler. O filme V de Vingança é tipo assim, cara. A Inglaterra, ela passa por um período de crise e tudo mais, né? Aí um ditador, ele toma o poder na Inglaterra e tudo mais. Ele, to ele toma o poder na Inglaterra, né? E impõe ali um tal regime totalitário ali na Inglaterra, tá ligado? A Inglaterra daí tem aquela coisa, tu não pode falar, tem aquela propaganda policial, regime policial, digamos assim. Aí, aí a cena ali começa com a mulher se arrumando, né? Que é a Natalie Portman. A Natalie Portman, gostosa pra caralho. E o V, o mascarado, que é o protagonista, que é um pouco o protagonista do filme, se preparando também, tá ligado? Aí no meio disso, tem ali um carinha falando lá no meio da TV. Ele é como se fosse aqueles cara que trabalha pro partido. Tipo, ele é o cara do governo ali que cria as notícias e distribui, tá ligado? Tipo, o cara que trabalha pro governo, ele cria as notícias, assim. O governo cria uma notícia, aí a emissora lá da Inglaterra, ela só distribui, tá ligado? É o cara que tá no comando de tudo. Esse repórter aí que tá no comando de tudo. Eu não sei se tem isso um pouco. Vamos trazer um pouquinho pra realidade, já que o assunto é polêmica. Será que deve ter isso aí na vida real? Claro que tem. Claro que tem. Tô brincando. Aí a guria sai no meio da noite lá pra ir num lugar e tal, né? E como tem tal hora pra sair, é tipo um toque de recolher naquele bairro da Inglaterra. Ela acaba trombando com uns cara que trabalham pro governo lá, uns policial, os homem-dedo, algo assim, homem-dedo. Não entendo isso, eu não entendo. É uns dialetos meio loucos lá, né? Os homem-dedo, alguma coisa assim. Os caras que trabalham pro partido, os caras lá do ditador, né? Porque, como eu disse, é um regime policial, tá ligado? Tanto tem a hora pra sair e hora pra entrar ali, hora pra perambular, né? No bairro, né? Aí os caras capturam ela, só que aí quando vê, sabe que. Aí um policial lá tenta estuprar ela e ele aparece, né? É a hora que ele aparece. Que é o mascarado, é um cara de máscara. É interessante que o filme, tipo assim, é um cara de máscara com a. O cara tem uma máscara lá branca, um cara branco barbudo. Só que o cara também tem um chapéu e meio que tipo a capa do Zorro, tá ligado? O cara meio que tipo tem a capa do Zorro. Aí. Aí os caras pedem pra ele sumir e ele mostra a faca, tá ligado? Aí ele luta com o cara lá, com os caras do partido lá, né? Com os policial.
cara luta com os policial e tudo mais, né? O cara luta com os policial e tudo mais, né? Aí ele salva a guria e tudo mais, leva a guria lá pra umas. Depois que ele salva a guria, a Natalie Portman, ele leva a guria pra um canto assim e interessante que ele filosofa o tempo todo, tá ligado? Ele é um cara que aparece assim no meio do nada, quebra os policial e fica filosofando, falando umas frases assim. Que é o que me chamou mais a atenção no filme, assim, um pouco, tá ligado? Um pouco daquele filme, assim, tem frases que chamam a atenção. Me chamaram a minha atenção, pelo menos, né? Aí, tipo assim, aí, assim, né? O que me chama a atenção no filme é que ele fala umas frases lá, umas frases bem interessantes, sabe? Que ele vai falando assim, tipo, meio insano, tá ligado? Umas frases, mas é insano, mas é verdadeiro, tá ligado? Aí ele leva a guria lá em cima de um prédio, né? Mostra um símbolo, assim, um lugar simbólico da Inglaterra e tudo mais. Aí do nada, assim, ele meio que imita. Ele em cima do bagulho lá do símbolo, ele começa a tocar uma orquestra, tá ligado? Fingindo que tá numa orquestra. Aí ele explode o parlamento. Aí ele explode o lugar, assim. E tocando aquelas músicas harmônicas, tá ligado? Toca a música harmônica, assim, e ele orquestrando e explodindo, explodindo os bagulho. É muito louco aquilo. Aí é na hora que chega, aí é na hora que chega o troca ali pra parte que aparece o ditador, né, o chanceler, falando com os caras lá a respeito do terrorismo e pá. Pronto, voltei. Pronto, voltei. Eu gosto de falar enquanto a música tá tocando, porque assim é difícil do povo entender o que eu falo aqui nesse podcast. Aí o filme passa lá a parte do ditador e pá, né? E eles querendo as informação do terrorista, né? O cara que explode o parlamento e tudo mais. Aí os caras vão lá, falando das informação e tudo mais, né? Falando das informação. E tu vê que cada um tem uma função, tá ligado? Cada um fica responsável por uma coisa, pela notícia, um fica responsável pela notícia, o ditador, a mando do ditador, tá ligado? É o ditador que põe cada um no poder. A notícia, que é dois carinha daí, né? Que, tipo, tem um cinematográfico, um cinegrafista que trabalha pro partido também. Aí tem um detetive, e tem um cara que daí que é o tipo o militar, tá ligado? Ele é o vice, ele é tipo um vice-presidente, mas ele também é um militar ali também. E esse podcast já tá ficando chato de gravar já.
Eu já tô dando muito spoiler também. Mas vamos pro princípio então. Mas vamos, mas vamos pro princípio, né? Vamos pro princípio já, pra o principal já. Aí tá, né? Aí tá, né? Então, com base nisso, tu vê que é um filme assim que é um cara que se revolta, que é um... Lembrando que é aquele contexto, né? É a Warner e a DC que produz o filme. É interessante essa produção porque parece que tem HQ desse cara também. E tudo mais, né? Então, parece que tem HQ desse cara, né? Então, tipo, não dá pra. Não dá pra. Não dá pra saber se ele é um herói ou não. Mas eu achei interessante sim, porque o Mascarado ele sofre uma mutação, né? Porque quando o governo foi posto lá, né, na Inglaterra, eles fazem uns testes com arma biológica e tudo mais, testando umas pessoas doentes, tá ligado? Pra que possa curar. Aí, aí o cara. Aí o cara sofre uma mutação, né? Aí quando explode o laboratório lá onde ele tá preso, ele meio que sobrevive lá, tá lá o carinha pegando fogo, né? Então é tipo assim, ele é aquela coisa, né, meu? Ele é aquela coisa que ele diz que ele é o que aconteceu com ele foi um princípio básico do universo, que toda ação tem uma reação igual e oposta. Então, ou seja, ele é uma reação ao governo, igual a eles, ele é monstro igual a eles, mas só que o oposto deles, tá ligado? Fora que também ali a parte mais pro final, né? Que ele mata o chanceler, ele mata o vice-presidente e o povo bota a máscara em apoio a ele também, né? Depois que ele fez invadindo um invadindo uma rede de televisão lá com explosivos e se manifestando, né? Ele se manifesta lá dizendo que tinha que haver um ataque contra esse regime. E é interessante porque esse bagulho assim de política, tu vê que tem a imagem do ditador em tudo quanto é canto, tá ligado? Na Inglaterra. A bandeira do partido, a imagem do ditador, do chanceler, né, como diz, tá em todos os lugares, né? Tem uma parte assim que tinham no... Apareceu uns velhinhos no asilo assistindo o cara falando. Aí tinha uma imagem do ditador assim, em cima da TV. Muito louco. Aí ele tá falando. Esse cara, o mascarado, ele fala que deve haver um ataque ao parlamento e tudo mais. Fora também que a guria tem um. A guria também ela tem um. Ela tem um protagonismo, né? Porque ela é filha de. Ela é filha de militante, né? E ele se apaixona pela guria, porque a guria. Quando ele luta lá com os policiais, ela dá uma coronhada num detetive. Aí o detetive derruba ela e ele salva ela. E leva ela lá pra caverna dele lá. Que era o antigo laboratório que foi explodido, tá ligado? Que é onde ele morava agora. A toca dele e tudo mais. Então é isso aí, cara. Com base nisso aí, imagina as pessoas que viu esse filme e a gente que vê esse filme começa a criticar o governo do Bolsonaro e tudo mais, sabe? Que deve haver um ataque. Eu não tô incentivando porra nenhuma aqui. Eu não tô incentivando nada aqui. Mas tu vê que o governo que na Inglaterra domina tudo é um governo de extrema direita e tudo mais. E o cara se revolta com o regime que tá sendo imposto lá. Imagina o pessoal que vê esse filme e vai começar. Acho que sempre teve, né? O filme V de Vingança foi. Esse filme é de 2004, tá ligado? Acho que sempre teve essa coisa, mas. Imagina agora, tá ligado? Eu acho que, na minha opinião, é um filme que merecia uma continuação, tá ligado?
Merecia sim um parte 2. E eu andei lendo num site que a Natalie Portman, ela falou que talvez possa ter. Poderia ter sim um V de Vingança parte 2. Só que se for lá em 2015, foi lá em 2015, 2014. Então era isso, galera. Assista, esse filme aí é muito bom, né? Recomendação desse filme aí. Então, uma análise com um pouquinho de spoiler e recomendação, né, meu? Assistam um V de Vingança, assim, tá ligado? Assistam a fundo o filme, tá ligado? Esse é um tipo de filme que vale a pena assistir a fundo, tá ligado? Então é isso. Assistam um filme aí. E podcast pra hoje, então, de número 30. 30 ou 29, nem sei também. Assistam então o podcast de número 30 ou 29. Futebol e análises com spoiler do filme V de Vingança. É o que tem pra hoje então. E valeu.